bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje é sobre ECA em miúdos e ECA digital. Tudo que você precisa saber sobre o direito da criança e do adolescente. E quem vai falar sobre esse tema é o advogado James Franco. Ele é especialista em direitos, coordenador e professor em São Paulo. Especialista, está cursando também pedagogia. O Dr. James é um grande parceiro aqui do nosso projeto e tem contribuído desde o início conosco para essa formação de promotoras legais populares através do projeto Mulheres e Sua Voz. Mas antes que vocês assistam às aulas, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa formação. Eu agradeço a todas vocês que estão acompanhando e desejo a todas vocês uma ótima aula. 15ª turma do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz, 2026. Esta cena traz o nosso tema, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei Federal 8.069, editada em 13 de julho de 1990. Eu sou James Franco e hoje estaremos mergulhando, conhecendo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os meus agradecimentos iniciais. É uma honra participar da 15ª turma do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz 2026. Agradeço a oportunidade de contribuir com um processo formativo tão relevante e necessário. Deixo o meu reconhecimento às coordenadoras Andrinéia Gomes e a Janaína Bueno pela iniciativa, articulação e empenho em tornar este projeto uma realidade. Este ano, nós temos um acréscimo. Além de conhecer o ECA em miúdos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, definitivamente, entrou em vigor no Brasil o ECA digital. Então eu escrevi assim, e o ECA digital, que novidade é essa? Então nós conheceremos o ECA em miúdos e o ECA digital nesta nossa aula. Para isso, vamos conhecer o Estatuto de início, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas seguintes perspectivas. O ECA, o que não é o ECA, o que o ECA verdadeiramente é, a sua intenção principal e a sua origem, seus marcos, precursores, suas peculiaridades mais importantes e seus princípios norteadores. E, por fim, seus quatro pilares ou suas 4 partes essenciais. E, em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, comumente falando, Lei Felca, aquele ator famoso, enfim, que ele, não comediante também, é influencer, ele é um influencer famoso que deu o nome ou apelido, ou quem de uma maneira assim muito emblemática, fez um vídeo tratando de questões muito cruciais de crianças e adolescentes sendo abusadas virtualmente. Isso é algo muito necessário. Então, hoje nós conheceremos, além do ECA em miúdos, nós conheceremos o ECA digital, uma lei que entra em vigor agora, em março deste corrente ano de 2026. Primeiramente, então, o que o ECA não é? O ECA não é um código penal infanto-juvenil. Nós não podemos confundir o ECA com uma legislação penal, porque o ECA não é uma legislação penal. O ponto 2 aqui, já digo isso, não é uma lei penal, não é somente para criança e adolescente pobre, não, é para uma gama de pessoas, da nossa sociedade. Os principais são as crianças e os adolescentes, é claro,
mas também articula com instituições, com, né, organizações, com entes, né, da federação, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, né, e tantas mais instituições que precisam se apoderar mesmo dessa legislação para garantir os direitos essencialmente das crianças e dos adolescentes, não apenas os pobres, né? No passado, no Brasil, né, você tinha lá uma legislação menorista, né, o Código de Menores, né, do século passado, claro, que cuidava mais de questões ligadas à pobreza, né, a uma parcela infanto-juvenil ali, das crianças também pobres. E as crianças mais abastadas, de famílias ricas ou de classe média, iam cuidar das suas questões na vara civil, né, na vara da família mais propriamente. A gente sabe que isso, de alguma maneira, ainda ocorre nos nossos dias, né? A gente sabe disso. Então, cabe a nós darmos vez e voz a essas crianças, a esses adolescentes, fazer com que eventuais violações de direitos sejam tratadas por uma justiça especializada, melhor dizendo, e não acobertada de alguma maneira, né, em um processo civil, um processo de família. Isso é o nosso desafio como operador do direito, né, como um agente, um ator que milita na área da infância e na área da juventude. Não é só para a prática de ato infracional. É claro que há uma fatia, uma pequena parte do ECA, que vai cuidar de questões de atos infracionais. Sim, mas o ECA é muito mais do que isso. E a sua finalidade é muito maior do que isso. Nós precisamos compreender bem todas essas questões. O ECA é, portanto, um microsistema legislativo. Se você vai operar na área da infância e juventude, seja por um CRAS, né, Centro Especializado, né, o CREAS, Centro Especializado da Assistência Social, ou um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, ou uma vara da infância, através de um assistente social, de um psicólogo, ou de um laudo, né, que será feito, um parecer, né, um atendimento, seja por uma ONG, né, no fortalecimento de vínculos, seja mesmo como uma professora, uma diretora, um professor, um diretor em sala de aula, que vai lidar com alguma questão ligada a uma criança ou um adolescente. Então saiba que estamos diante de uma lei, né, chamada como um microsistema legislativo, porque ela possui muitas regras que vai para além da criança e do adolescente, né, para além da legislação própria de criança e de adolescente. Possui regras de direito civil, como a adoção, por exemplo. Possui regras de direito administrativo, como regras, né, ou normas de viagem de uma criança, de um adolescente, participação de shows e eventos. Agora, pelo ECA Digital, ela ganha uma amplitude, né, nesta seara, né? Possui direito do trabalho, pois traz regras de direito do trabalho para a criança e para o adolescente, né, na condição de aprendiz e nas proibições de determinadas funções também, e em determinadas idades. Regras penais, pois há crimes tipificados no ECA, né, contra a criança, contra o adolescente propriamente. O ECA traz também infrações administrativas, como fixação, né, de multas para entidades, para as pessoas jurídicas que de alguma maneira violar direitos, né, das crianças e dos adolescentes. E também traz regras do direito da criança e do adolescente e muito mais. Então você que milita nessa área precisa ter esse conhecimento, precisa ter um olhar mais macro, né, ser um verdadeiro polvo, né, com vários tentáculos, porque você vai ter que lidar na vara da infância, vai ter que lidar no sistema executivo de proteção e garantias de direitos, via CRAS, via CREAS, né, via secretarias, né, executiva, né, os conselhos de direito da criança, do adolescente, muitas vezes articulando com o idoso, por exemplo, o conselho de direito do idoso, porque a gente sabe que onde tem uma criança, muitas vezes pode ter também um avô, pode ter também uma avó idosa. Então você tem que ter esse olhar multi para você compreender bem essa legislação. Não é uma legislação muito seca no que tange a criança e o adolescente, mas ela é um microsistema
que vai ter que articular com todos esses atores no território, né, no município. O ECA possui uma chave hermenêutica de interpretação. Lá no artigo 6º, né, diz assim que na interpretação desta lei, do ECA, do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então esse é o grande óculos hermenêutico que você precisa vestir para você compreender bem essa legislação. Então o primeiro ponto é uma legislação que vem para superar 100 anos de mácula no que tange ao trato da criança e do adolescente, principalmente pobre, no Brasil. É uma legislação que vem restaurar a dignidade dessas crianças, que vem trazer proteção integral a essas crianças, que vem fazer com que essas crianças sejam cuidadas, né? Seja dado todo o zelo, toda a alimentação, todo o sistema de educação, para que essa criança, para que esse adolescente chegue à fase adulta, tendo condições de autodeterminar-se perante o mercado de trabalho, perante as obrigações civis, obrigações constitucionais, todas elas que a vida impõe a todo mundo. Então, quando a gente diz levarão em conta os fins sociais é esse. É tentar superar aquela situação antiga de uma criança desvalida, de uma criança abandonada, de uma criança sem pai, de uma criança sem mãe, de uma criança de rua. É superar esse sistema, o antigo sistema de orfanatos, né? Criando um sistema de verdadeiro cuidado, respeito e dignidade. Seja colocando essa criança numa família substituta, através da adoção, através de programas governamentais, seja institucionalizando temporariamente essa criança, né, retirando de uma família agressora muitas vezes, ou retirando da família que está no momento delicado de vida, para fortalecer essa família, para receber novamente, né, essa criança, esse adolescente, para dar todo o cuidado. Então a gente tem que entender bem que fins sociais essa lei aponta, deseja, para a gente não atuar de maneira equivocada e violar mais direitos ainda do que eventualmente já esteja ocorrendo contra essa criança ou contra esse adolescente. Ok? As exigências do bem comum também é um norteador que nós temos que ter. A exigência, né, ou as exigências do bem comum a dignidade humana a todos precisa ser aplicada, respeitada, zelada, validada. Então eu tenho que enxergar as pessoas como pessoas humanas, detentoras dos direitos humanos conquistados pelos povos. Eu preciso respeitar verdadeiramente, independente do nível de social, acadêmico, né, de trabalho, de cor, raça e todo aquilo que o ser humano possa ter de diferença, né? Também temos a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Cuidar de uma criança de 10 anos é diferente de cuidar de um neném de colo de 1 ano, como é diferente de cuidar de um adolescente de 15, 16, 17 anos. Mas eu tenho que dar todo o amparo, né? Uma criança de 1 ano não fala, uma criança de 10 anos já fala, já expõe as suas vontades de uma maneira ainda embrionária, né? Mas eu preciso compreender tudo isso. E um adolescente já de 15, 16, 17 já consegue expressar muito melhor a sua articulação de pensamento. Então cabe a todos os atores, né, entender que peculiaridade é essa que essa criança tem e eu criar um aparato ao redor dessa criança para protegê-la, para ampará-la, para dar voz a ela. Ok? Então esse é o óculos hermenêutico, é a chave hermenêutica de interpretação dessa legislação. A intenção do ECA lá no artigo 1º diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral dessa criança e desse adolescente. Então, aquilo que no passado nós tínhamos uma situação de menorista, né, chamado menorismo no Brasil, a criança desvalida, a criança
pobre, né? Melhor dizendo, a criança em situação irregular, a criança numa situação vexatória, de extrema pobreza, né? Passando por necessidades tremendas, né? Eu supero esse momento e eu como Estado, eu como família, eu como comunidade, sociedade, vou dar proteção integral a ela. Né? Com comida, com família substituta, se for o caso, com educação, com esporte, com lazer, com cultura, com proteção, né? Com afastar os seus violadores de direitos, acolhê-la institucionalmente, se for o caso, mas eu preciso dar proteção integral a essa criança. Criar um aparato que cerca essa criança, que permite que ela se desenvolva, que esse adolescente se desenvolva, para chegar à fase adulta em reais condições de enfrentar todos os desafios que a vida adulta nos impõe como sociedade brasileira. No passado, antes da Constituição de 1988, predominava a situação irregular da criança e do adolescente, chamado menorismo. Hoje nós não tratamos mais, eu sou de menor, ou ele é de menor, porque isso denotava todo um ideário de sociedade que era uma parcela grande de crianças mesmo, desvalidas, errantes, pobres, sem pai, sem mãe, né, sem ninguém por elas, e elas vivendo nas ruas, né, nesse grande absurdo, né, que nós já vimos lá na década de 60, 70, até 80, né, e que o ECA nasce no bojo da Constituição de 1988, trazendo esse grande marco, que é a proteção integral dessa criança e desse adolescente. Bom, nasce de onde, né? Nasce lá do artigo 227, aonde diz que, da Constituição Federal, né, onde diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, não é um escalonamento de responsabilidades, não, é em rede, é em conjunto, ok? Tanto da família, junto com a sociedade, junto com o Estado, de forma articulada, de forma em rede, assegurando a criança ou adolescente, agora também ao jovem, com absoluta prioridade, melhor dizendo, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Esse artigo 227, ele surge num momento crucial no mundo, onde o mundo pós Segunda Guerra Mundial está discutindo como proteger as crianças e os adolescentes. E o Brasil, então, encampado por estudiosos que discutia, né, na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, como criar uma legislação protetiva para que a gente realmente dê vez e voz às nossas crianças para que elas cheguem à fase adulto em condições, né, de se autodeterminar-se do ponto de vista do trabalho, da renda, do emprego, das decisões, né, do ir, do vir, né? Esse então vem pela Constituição de 88 no artigo 227. A gente vê então que todas essas discussões que escrita no nosso artigo 227 vem lá da ONU, da Declaração dos Direitos da Criança, né? Tem um departamento na Unicef, né, debaixo do guarda-chuva da ONU, e lá em novembro de 1959 já se discutia os direitos da criança e do adolescente. Então veja, 59, praticamente 60, 70, 80, 88, praticamente 30 anos até inaugurar no Brasil uma legislação realmente de vanguarda. Então veja como o Brasil muitas vezes demora para entender o que é que está acontecendo no mundo e o que é que a gente precisa realmente implantar. Lá no princípio 1 diz, né, da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né, de 1959, da Unicef, que a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões e muito mais. Então, de onde é que o Brasil faz brotar o artigo 227?
tantos direitos, tantos deveres, tanta proteção? Vem de discussões e mais discussões via ONU, lá na década de 50, 60. Princípio 2, né? A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente, de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Então vejam que o Brasil, então, ele bebe lá de discussões mundiais e traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 222 na Constituição Federal e logo em seguida, um ano e pouco depois, através da edição do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. E aí a gente tem vários outros princípios, né? Gozar de benefícios da Previdência Social, né? Direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde, etc. A criança física e mentalmente, né, deficiente ou aquela que sofre de algum impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados. Hoje a gente vê essas crianças, né, em salas de aula, recebendo educação e tantos outros direitos, né, o próprio benefício de prestação continuada, né, que é um salário mínimo para essa criança deficiente, né, são tantos direitos que vêm sendo implantados, né, implementados. Um outro princípio lá nessa Carta da ONU dos Direitos da Criança diz que a criança necessita de amor e compreensão, né, para o seu pleno desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. Sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob as responsabilidades de seus pais, mas em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material. Então vejam, são questões para fazer com que essa criança tenha proteção integral e chegue à fase adulta saudável. Esse é o norte da nossa legislação no que tange a criança e o adolescente aqui no Brasil. Mais princípios, né? Eu convido você a fazer essa leitura, vou disponibilizar do material, ok? Vai falar um pouco sobre a questão escolar, etc. Vai falar um pouco também da proteção, né, contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Então você vê que basicamente o nosso artigo 227 conseguiu fazer um grande resumo, né, de todos esses princípios que a ONU já emitiu na década de 50, 60 do século passado. E aí, né, no princípio 10, diz que a criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Então, são direitos, até mesmo a religiosidade, né, a religião mesmo dessa criança, desse adolescente, precisa ser protegida. E aí, no artigo 2º, nós temos a definição do que vem a ser criança e do que vem a ser adolescente. A lei vai dizer, então, que aqui já é o próprio estatuto, né, da criança e do adolescente. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21. É aquele caso do adolescente que com 17, quase 18, comete um ato infracional, um crime, que o ECA vai chamar de ato infracional, e aí ele precisa ser aplicado a ele o estatuto, mesmo ele já tendo 18. Ok? E vai até completar 21. Quando completa 21, ele não está abarcado mais pelo ECA. Lembre-se, o artigo 3º diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana. Então, não é porque ela é criança que eu posso fazer de qualquer jeito. Porque o adulto se defende. O adulto grita. O adulto expõe. Né? Ele vai numa repartição pública, ele expõe uma violação de um direito, ele expõe um tratamento desumano, degradante, um cometimento ali de um abuso, né? De uma autoridade, abuso de autoridade. O adulto tem articulação. É claro que nem todos, né? Aquele adulto menos letrado, aquele adulto mais pobre, aquele adulto que não teve, né, o seu desenvolvimento
né, de raciocínio, de pensamento, ele vai aceitar calado algumas mazelas, alguns desmandos. Mas, via de regra, a gente precisa criar as pessoas, educar as pessoas, possibilitar que as pessoas se emancipem, que ela consiga compreender o que está acontecendo. Estão me ofendendo, estão me xingando, estão me violentando, estão me impedindo o meu acesso, né? Estão praticando violência, violações de direitos. A gente precisa fazer com que os adultos adquiram esse status humano. A criança não tem isso. Por quê? Porque ela é uma criança. Como é que uma criança de 1, 2, 3, 10 anos de idade vai gritar pelos seus direitos humanos, por exemplo? Ok? Então a lei é bem clara. Mesmo ela sendo um neném, mesmo ela sendo uma criança, mesmo ela sendo um adolescente, ela goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então as conquistas humanitárias, né, contra a tortura, contra discriminação, contra xingamento, penas degradantes, violência, enfim, né, tudo aquilo que, tudo bem que o cenário atual de guerra tem feito a gente repensar muito os direitos humanos, né? Porque tem países aí fora que estão rasgando as cartilhas dos direitos humanos. Mas a gente não pode perder esse norte. Nós só conseguimos ser e viver numa sociedade fraternal, numa sociedade de liberdade, se a gente tiver o direito, o devido processo legal, o direito, né, o contraditório, a ampla defesa, a legítima defesa, empregados. Se tiver uma ditadura, se tiver desmandos, né, se tiver os direitos humanos jogados, né, na lixeira, aí a gente volta ao quê? A gente volta a um estado de barbárie, aonde tudo pode. E a gente sabe que isso é um grande retrocesso. A gente precisa lutar, continuar lutando por uma sociedade de direito, onde o próprio poder público cumpre o direito, cumpre as regras do jogo, as regras da nossa vida aqui em sociedade. Ok? Então a criança e o adolescente goza de todos esses direitos humanos, né, como pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. É isso que eu preciso fazer, para que essa criança cresça em reais e concretas condições de se chegar à fase adulta de forma emancipada. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Principalmente um grupo de crianças institucionalizadas, uma criança mais pobre, sem recursos, né? Por isso que existem todo o aparato estatal, por isso que existe eu, você fazendo esse treinamento, todos os nossos, né, órgãos e instituições que militam nessa seara, né? Que luta por tudo isso. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que elas vivem. Todos são iguais perante a lei. Bom, o artigo 4º vai dizer também que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Proteger mesmo como um grande cinturão que protege e que permite que essa criança, esse adolescente cresça e se desenvolva. O artigo 5º vai dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Ok? Vejam que são 3 ou 4 artigos, 5 artigos, essenciais para a gente conhecer o espírito dessa lei. O que ela quer, o que ela visa, o que ela faz. Então, se você ler até o artigo 5, 6º, 5º, 6º, né, melhor dizendo, você vai realmente compreender o espírito dessa lei para você entender todo o ECA. O artigo 23 vai falar que a falta ou a carência de recursos materiais é a pobreza, né? A pobreza não é motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. A pobreza não é motivo suficiente para retirar uma criança da família e colocar para adoção numa família substituta ou institucionalizar, né? Institucionalizar essa criança ou esse adolescente. Por que existe este artigo 23? Porque no passado muitas coisas aconteciam com as crianças por serem pobres. E aí a gente retirava essas crianças da família, da sociedade, da família mesmo, né, de origem, colocava para adoção numa família substituta por causa da pobreza. Puramente por causa da pobreza. Então hoje a legislação é clara. Se o único motivo for pobreza, eu não posso violar direito dessa família, dessa criança, desse adolescente. Eu tenho que colocá-la em serviços de renda, serviços de auxílio, programas, institucionalizar se for o caso, mas eu não posso violar, romper esse vínculo familiar, que é o vínculo maior que nós temos com a nossa ancestralidade. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tios, primos, né? E dar sequência à nossa geração, ok? O parágrafo 1º diz, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, né, de suspensão ou perda do poder familiar, essa criança, esse adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção de renda, de fortalecimento de vínculos, etc. Princípios para uma boa compreensão do ECA, né? Princípio da prevenção geral, pois é dever do Estado assegurar à criança ou adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito e outras necessidades básicas ao seu desenvolvimento, pois é também dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação desses direitos. Princípio da prevenção especial, pois o poder público, através de órgãos competentes, regulará as dimensões e espetáculos públicos, diversões, né, melhor dizendo, e espetáculos públicos informando sobre a natureza deles, as faixas etárias e que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. É aquele programa de TV, aquele teatro, né, aquele show, que não pode, né, participar criança, adolescente em determinada idade. Princípio de atendimento integral, pois a criança e o adolescente têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, necessários ao seu normal desenvolvimento. Então, atendimento integral, né? Atendimento integral. Princípio da garantia prioritária, que consiste na primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Primazia é primeiro ele, né? Primeiro ela. Bem como na precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e ainda destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Chegou a criança, o nenenzinho, né? A criança no hospital, precisa receber atendimento, né? Antes do adulto, né? Em prioridade ao adulto. Princípio da proteção estatal, que deve visar a sua formação biopsíquica, social, familiar e comunitária, através de programas de desenvolvimento. Esse é um outro princípio a ser seguido. Princípio da prevalência dos interesses da criança e do adolescente,
pois na interpretação do Estatuto levar-se-ão em conta os fins sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, como eu falei no começo, os direitos e deveres individuais e coletivos e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, qual é o melhor interesse dessa criança? Retirar ele desse convívio, porque tem droga, porque tem crime, porque tem violência. Então, se o melhor interesse é retirar, então eu preciso retirar. O melhor interesse é tratar, né, de uma outra maneira, vou ter que tratar de uma outra maneira. Ok? Eu olho para essa criança e falo, qual é o melhor interesse dela? Mas a criança fala, ah, não, mas eu amo o meu pai, eu gosto do meu... Mas se o pai é o agressor, algumas vezes acontece, infelizmente, eu preciso, né, dar preferência ao interesse dela. E qual é o melhor interesse dela? Retirar, né, da proximidade desse agressor. Ok? Princípio da indisponibilidade dos direitos da criança e do adolescente. Seus direitos, então, são indisponíveis. Ele não pode transacionar, não pode diminuir, né? Ele não pode negociar esses direitos, nada disso. Ok? Pois o reconhecimento do Estado, por exemplo, de filiação, é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição observado o segredo de justiça no processo. Por isso que existem ações judiciais, por exemplo, de reconhecimento de paternidade pós-mortem. Mesmo que o pai seja falecido, eu tenho o direito de saber quem é o meu pai. Então eu vou fazer um processo judicial, contratar um advogado, eu vou pela Defensoria Pública e vou ingressar com um processo requerendo, né, mesmo pós-mortem, querer saber, né, de onde eu vim, né, quem são os meus ancestrais. O outro princípio é o da escolarização fundamental e profissionalização, também são princípios que precisam ser observados, garantidos. O outro princípio é o da reeducação ou da reintegração da criança e do adolescente, promovendo socialmente a sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência, bem como supervisionando a frequência e o aproveitamento escolar. Todos esses princípios estão calcados aí em artigos do próprio ECA, tá bom? Eu não estou citando o artigo, mas vai ser disponibilizado para você esse slide. Então você vai poder ter todo esse acompanhamento, tá bom? 10. Princípio da sigilosidade, né? Tem que ser sigiloso, né? Eu não posso simplesmente ficar divulgando essas crianças, esses adolescentes, né? Nos atos judiciais, nos atos policiais, nos atos administrativos, etc. Né? O princípio da respeitabilidade, pois é dever de todos velar pela dignidade dessa criança e do adolescente, né? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Princípio da gratuidade, pois é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos, sendo a assistência judiciária gratuita prestada a todos que a necessitem. Princípio do contraditório como postulado constitucional, que garante aos acusados, em geral, ampla defesa e igualdade de tratamento em processos judiciais e administrativos. Isso vem do própria Constituição Federal e do ECA também, ok? Como está descrito aqui nessa tela. E princípio do compromisso, ao qual se sujeitam todos aqueles que assumirem a guarda ou a tutela, devendo responder bem e fielmente pelo desempenho do seu cargo. Então, é tutor, é guardião, responde, ok? Responde, tem responsabilidades. Chegamos então no ECA em miúdos, como eu prometi para você lá no começo. Eu trouxe todo um aparato histórico, todo um aparato de princípios, todo um conjunto de informações para preparar você para você entender isso aqui. Eu poderia só ensinar você isso aqui. Se você esquecer todo o início, não esqueça disso aqui. Isso aqui é o ECA em miúdos, são 4 partes. O ECA hoje está ganhando uma 5ª parte, que é o ECA digital, que eu vou ensinar em vocês na sequência, ok? Nessa mesma aula de hoje. Bom, o ECA, então, você fatia ele como um grande pão, um grande queijo em 4 partes.
A primeira parte fala da parte dos direitos das crianças e dos adolescentes. Repita comigo, direitos. A segunda parte cuida das medidas de proteção dessas crianças. Tem a ver com a primeira parte, porque se os direitos forem violados, você precisa proteger essa criança, esse adolescente. Então, repita comigo, a segunda parte é a parte das medidas de proteção, as chamadas medidas protetivas. A terceira parte é aquilo que mais vai para a mídia, que é o ato infracional, que é o adolescente quando comete um crime. Né? O crime praticado por adolescente é chamado de ato infracional. Então, neste caso, somente a gente vai ter ali as medidas socioeducativas para o adolescente. Criança não. Criança não comete ato infracional, ok? Só adolescente pode vir a cometer ato infracional. Então, repita comigo. A terceira parte do ECA é destinado aos adolescentes quanto às medidas socioeducativas, ok? Socioeducativas, no cometimento de um ato infracional, de um crime, que a gente chama de ato infracional. E a quarta parte fala sobre as entidades públicas ou privadas que vão lidar com a criança e com o adolescente, ok? O Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os serviços municipais públicos de atendimento diversos, CRAS, CRES, escola, creche, né? E etc. A OAB também se inclui, né? A advocacia. Então, todas essas entidades que, de alguma maneira, vai trabalhar, né? Uma ONG, por exemplo, uma escola, né? Então, o ECA diz respeito a essas pessoas. Essas pessoas precisam conhecer o ECA, precisam conhecer os direitos das crianças e dos adolescentes e precisam estar dentro desse emaranhado todo que a gente trouxe aqui. Então, a primeira parte do ECA, que são os direitos, que direitos são esses? Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, né? Profissionalização, proteção ao trabalho e prevenção. Então, todos esses direitos você encontra artigos falando sobre eles aqui no ECA. Quer saber alguma coisa sobre a vida, sobre a saúde, sobre a convivência familiar, sobre a educação, escola, profissionalização, etc., prevenção? Vai no ECA, abre o ECA, procura esse artigo e leia. Esse é o ponto básico para você compreender bem o ECA. 2. Parte 2. Se algum desses direitos, quais direitos? Saúde, né? Vida, saúde, liberdade, etc. Quais direitos? Esses direitos. Se forem violados, eu preciso dar proteção. Quais são as proteções? As proteções estão lá no artigo 101, né? No artigo 98 e 99 também é importante, ok? No caso de omissão, né? No caso de uma violência, né? Seja de quem for, do Estado, da família, etc., você precisa dar proteção, programas, serviços, até mesmo família substituta, adoção, família que vai dar todo um novo amparo, né, a essa criança, a esse adolescente, ou uma instituição temporária para poder fortalecer os vínculos aí dela, da família, para que a família se recupere no momento de fragilidade e receba novamente essa criança. Né? Pode mandar ofício para a escola, mandar ofício para tentar uma vaga de creche, mandar ofício, né, para tentar um serviço, né, um serviço de proteção, um serviço de fortalecimento de vínculos, né? Tudo isso vem via medidas protetivas. Aí você vai usar o Conselho Tutelar, você pode usar a Defensoria Pública, pode usar a Vara da Infância, pode usar até um advogado particular. Pode você mesmo fazer valer o seu direito de petição e requerer alguma coisa num órgão público, né? Tudo isso como medida protetiva se algum dos direitos forem violados. Então, parte 1, direitos. Parte 2, medida protetiva se o direito for violado. Parte 3, se o adolescente cometeu um crime que o ECA vai nomear de ato infracional, ele vai responder pelo ECA, não pelo Código Penal. Ele vai passar por uma medida socioeducativa, né? Que aí a gente vai ter, né, lá no artigo 112, a gente vai ter a medida de internação, prestação de serviço à comunidade, né, a liberdade assistida, né, o famoso puxão de orelha, né, advertência, etc. Para isso existe o SINASE, né, o Sistema Nacional, né, de Aplicação
né, dessas medidas socioeducativas, que vai cuidar, né, fazer laudo, fazer curso, né, nos aparatos de acolhimento dessas, não acolhimento, mas de cumprimento de medidas socioeducativas. Então, a terceira parte do ECA são as medidas socioeducativas para os adolescentes que vierem a cometer crime, que a gente chama de ato infracional. E a quarta parte, como eu falei para vocês, que são aquelas entidades, Conselho Tutelar, Ministério Público, etc., que de alguma maneira está trabalhando com essa legislação e de alguma maneira está cuidando dessa criança, seja via escola, seja via CRAS, seja via uma creche, seja via, né, uma ONG, né, um serviço do SINASE, por exemplo, vinculado ao SINASE, ou um serviço de fortalecimento de vínculos, por exemplo, familiar. Então, esse é o ECA em miúdos. Se você esquecer de todo o resto, não esqueça do ECA contendo essas quatro partes. Primeira parte, os direitos. Segunda parte, as medidas protetivas. Terceira parte, as medidas socioeducativas apenas para os adolescentes que cometem crimes, chamados de ato infracional. E a quarta parte, todas as entidades que militam, né, que guardam essa legislação, que lidam com essa criança e com esse adolescente. Ok? E aí tem uma quinta parte, que logo em seguida eu vou trazer para vocês, que é uma parte nova, que é o ECA digital. E aí, como prometido, o ECA digital, que novidade é essa? Né? Nada mais é do que uma legislação também federal, que entrou em vigor agora em 17 de março, né? Ela é de 2025, mas ela estava no vacatio legis, então ela ficou naquele tempo de adaptação. E aí ela entra em vigor agora em março, 17 de março de 2025. É a Lei 15.211 de 2025, dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Aqui eu trago uma figura que eu tirei lá, né, desse site da Fundação, né, Abrinq, dos Direitos da Criança. E vai trazer, o ECA, então, ele cuida de proteger, de dar privacidade, da educação e de responsabilizar, ok? De responsabilizar. É disso que cuida o ECA digital. O ECA hoje, ele está articulado, né? Ele não nasce do nada, já existia todo um conjunto de leis, né, e princípios norteadores no Brasil. Mesmo não tendo um ECA digital, eu tinha uma legislação que precisava proteger essa criança. Agora se consolidou isso, se deu um esqueleto, uma forma, né, um corpo. Mas isso vem de onde? Por exemplo, vem da Lei 13.848, de 2019. Essa lei fala sobre a gestão, organização e processo decisório e o controle social das agências reguladoras. O governo precisa regular a telefonia, precisa regular a internet, precisa regular o gás, a luz, precisa regular. Senão vira uma barbárie a sociedade. Ok? Então não é terra de ninguém, não é porque é na internet que é terra de ninguém, não. É uma outra lei, a Lei 14.852 de 2024, que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. Então não é porque é joguinho eletrônico que é terra sem lei. Não, já existia legislação. A própria lei aí de 2024. O próprio ECA, então, já cuidava de proteger essa criança, né? A legislação aí de 8.069, que é o ECA, né? O Marco Civil da Internet de 2014, bem antigo, né? Lei 12.965 de 2014, já trata do Marco Civil da Internet, já vai trazer questões de legislação. A própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, LGPDP, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Não é porque a minha íris do olho, a minha digital, o meu nome, a minha foto, tudo isso são dados. Muitos deles dados sensíveis que precisam ser protegidos, ok? Que precisam ser resguardados e as empresas precisam tomar cuidado, precisam se valer disso. Então é muito perigoso você colocar sua digital em qualquer máquina, colocar sua senha em qualquer máquina, colocar sua íris em qualquer máquina, o seu rosto, né? Porque isso pode ser furtado, pode ser roubado e distribuído na internet para o mercado negro para virar aí, né, locus de criminalidade. E também o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1900.
1990, né? Um código bem antigo também na época, no mesmo ano do ECA, ok? Que vai cuidar, nós somos consumidores. Então, se eu vou jogar, se eu vou participar de uma rede social, se eu vou... Qual é a minha fragilidade? Né? A minha fragilidade de um consumidor versus uma mega empresa que eu não tenho todo o poder que essa empresa tem. Eu sou uma pedrinha muito pequena perante essa empresa. Então, ela tem direitos a serem respeitados, tem obrigações a serem respeitadas. Bom, os principais motivos, então, que surge, né, a conhecida lei Felca, né, é a exposição a conteúdos inadequados, cyberbullying, coleta indevida de dados pessoais, uso excessivo de telas, né, e o risco à saúde mental. Então, tudo isso vai fazer com que o Brasil crie o ECA digital. A maior responsabilidade das plataformas, então as empresas de tecnologia passam a ter mais responsabilidade na proteção dos seus usuários menores de idade. Isso inclui controle mais rigoroso sobre conteúdos inadequados, mecanismos de verificação de idade mais eficientes, né? Não basta a autodeclaração, preciso realmente comprovar a idade. Ferramentas de segurança e denúncia mais acessíveis e fáceis, né? A proteção de dados das crianças e dos adolescentes, né? O ECA Digital, ele reforça então a necessidade de cuidado no tratamento de dados pessoais de menores. Plataformas devem garantir transparência sobre coleta de dados, consentimento adequado dos responsáveis e limitação do uso de informações pessoais. O combate a conteúdos prejudiciais, outro motivo importante, é a obrigação de agir com mais rapidez na remoção de conteúdos que possam prejudicar a criança e o adolescente. Isso inclui conteúdos violentos, abusivos ou que incentivem comportamentos de risco. Então, fotos fake, né, feitas por IA, imagens, etc. Eu preciso ter remédios, né, mecanismos rápidos para tirar aquilo da rede, né? Porque senão o estrago está feito, né? O incentivo ao uso consciente da tecnologia, além da responsabilização das empresas, o ECA Digital também reforça a importância do uso consciente da internet. Educar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Né? Famílias, escolas e instituições passam a ter um papel ainda mais relevante na orientação de crianças e adolescentes sobre o uso saudável dessas novas tecnologias. Aí a gente passou, então, pelo ECA em miúdos e pelo ECA digital, né? Que negócio é esse? Que coisa nova é essa? Aqui estão meus contatos. Desejo que vocês façam um excelente curso e até uma próxima aula, com certeza, né? Eu estarei com vocês em mais algum momento aqui no nosso curso, tá bom? Grande abraço, fiquem bem e até mais.